Quando Jesus diz, quando ele coloca esta assertiva, que o meu reino não é deste mundo, ele estava colocando uma orientação já, como Cristo que é, ele já estava colocando um dos seus maiores ensinamentos, dos seus maiores postulados. Pilatos, tendo entrado, Evangelho, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Ele agora já dá ele coloca uma palavra que reverbera pelos séculos. Ainda não é aqui. E aí, quando eu começo a estudar, não é de agora essa reflexão, eu quase me senti um deserdado de Jesus. Eu quase me senti um órfão de Jesus. Por quê? Porque eu estou neste mundo. Eu estou no orbe terrestre. Nós estamos aqui. Se o reino de Jesus não é deste mundo, o que ele veio fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que o grande mestre que desce das instâncias crísticas a este planeta para trazer um ensinamento, se nós não fazemos parte do seu mundo? Como é que funciona isso na minha cabecinha? Eu estou só passando para vocês as minhas reflexões, né? Então, eu comecei a pensar, por quê? O que Jesus quis realmente dizer? Então, o que é o mundo que Jesus se refere, que não é o mundo onde ele detém o reino? O que é esse mundo? Quando nós vibramos na instância da matéria e colocamos as nossas expectativas nas realizações da matéria, colocamos as nossas finalidades, os nossos objetivos na matéria, nós nos afastamos do reino de Jesus. Porque quando Jesus está frente a Pilatos, e Pilatos pergunta: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, quando Cristo vem e diz que o reino dele não é do reino material, ele está fazendo uma separação entre os dois mundos. Nós temos que perceber com clareza que o Mestre Jesus jamais nos deserdaria do seu amor. Que é o que no início eu digo assim, mas eu comecei a questionar, né? Na minha inteligência curtinha, eu digo assim, mas se não é desse mundo, o que eu faço aqui? O que Jesus veio fazer? Na verdade, a realeza de Jesus está no mundo moral e não no mundo material. O mundo de Pilatos, do poder de Pilatos,
Era o mundo material. Então, Jesus não era rei daquele reino. Meu reino não é desse mundo material, do mundo das ganâncias, do mundo das exigências públicas, das exigências de autossuperação para conquistar resultados no universo material. Jesus não veio para nos outorgar um poder temporal. Ele veio para nos trazer uma perspectiva. Ainda, ele faz essa ressalva, e aí eu fiquei aliviado, ainda não é deste mundo. Então, para onde nos dirigimos? Eu acho que no último encontro que nós tivemos, que eu falei algumas coisas aqui, eu levantei uma questão. Jesus, o Cristo, vem até aqui para nós. E ele fala, ele traz ensinamentos, ele traz colocações para a nossa alma. Por que o Cristo reverbera dentro de nós? Por que o Cristo, a palavra, as civilizações passarão, ele disse, mas a minha palavra não passará. As minhas palavras não passarão. Por quê? Porque nós temos que ver que ser Cristo é uma hierarquia espiritual. O estado crístico é uma conquista espiritual. Não é uma outorga divina para um ser escolhido por Deus, onde ele olhou, tá, tu vai ser Cristo. Não, senão não seria nosso mestre, seria o privilegiado. E no mundo de Deus não há privilégios. O Cristo vem e ele traz um ensinamento aonde a alma, o ser, o espírito, conquistou esse ensinamento, formou-se, transformou-se, conquistou o estado crístico em si, e ele vem trazer para nós ensinamentos que estão no reduto mais íntimo, mais belo, mais divino em nós. E é por isso que as palavras dele não passarão. É por isso que o Cristo, as palavras do Cristo reverberam em nós. Não é um conhecimento que a gente vai estudar, um conhecimento que a gente vai adquirir, um conhecimento que a gente vai, através das leituras das diversas ciências do mundo, a gente vai introjetar. O conhecimento do Cristo é em nós. E é por isso que a palavra dele vai reverberar até o fim dos tempos em nós. As civilizações passarão, como muitas já passaram, depois do advento Cristo, aqui. Mas as palavras do Cristo, que são as palavras que estão adormecidas, são o saber que é em nós adormecido. Ele toca nas fímbrias sagradas desse saber, desse conhecimento. E quando nós entramos em contato, por mais rápido que seja, algo em nós entra em ressonância com esse saber. Algo em nós é atingido por esse saber, por essa presença, por esse magnetismo, por esta mente purificada. Porque o Cristo foi cidadão do mundo como nós todos somos. O Cristo passou num outro orbe, num outro sistema, que segundo algumas tradições, os planetas que ele viveu a sua infância de alma reencarnante, já não existem mais tal
o tempo de ser Cristo, desse ser que veio até nós. Para nós é difícil avaliar um estado crístico. É complexo. Como nós podemos imaginar um ser que veio formar a Terra e hoje, no nosso estado espiritual, nós vivemos num planeta que tem 4,5 bilhões de anos. E o Cristo Jesus, o Cristo que se encarnou e se chamou Jesus, já era Cristo a essa época. 4,5 bilhões de anos. Então ele traz alguma coisa que a gente pode aproveitar, né? A gente, eu acho que pode relaxar nesse ponto e dizer assim, esse é o cara, né? Ele sabe. Alguma coisa ele sabe, né? A vida futura é o primeiro verbete que abre os estudos do segundo capítulo. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Não teria sentido nenhum a vida no planeta se nós não tivéssemos a perspectiva da vida futura. E como não há casualidades, né? Não há casualidades, nós estudamos no estudo de hoje, ali no grupo de estudos, né? O ponto de vista, que é o quinto verbete deste capítulo. O ponto de vista. E aí vem exatamente o tema do nosso estudo de hoje. Por quê? Porque o ponto de vista material nos restringe as conquistas e sofreres da encarnação. A gente nem cogita o nome encarnação, porque é a minha vida. Eu nasci, eu trabalho, eu vivo, e eu conquisto, do ponto de vista material, eu conquisto as questões materiais. E aí, a vida, a nossa vida, se restringe a um nascer, crescer, desenvolver-se e morrer. E encerrou-se nesse decorrer de tempo, que é a nossa encarnação. Mas a gente não chamaria de encarnação, é a nossa vida. Se nós restringirmos o ponto de vista das nossas observações no parâmetro, no paradigma material, nós perdemos completamente a esperança. Nós perdemos completamente um senso de dignidade a desenvolver-se. Nós perdemos total e completamente um senso de responsabilidade pelos nossos atos. Porque, afinal de contas, se a vida é isto até aqui, não tem sentido nenhum eu promover a evolução, promover o bem, promover o bem do próximo, muito menos o bem do próximo. Por quê? Porque isso não tem sentido nenhum para quem vai morrer aos 70, 80, 90 anos. Não tem sentido nenhum, que a vida vai acabar, eu vou aproveitar o que eu posso. Eu vou aproveitar o que eu posso. Para que desenvolver um senso moral? Por quê? Quando Jesus traz que o meu reino não é deste mundo, ainda não é deste mundo, ele está dizendo que um dia a nossa natureza humana vai chegar ao ponto de aceitar tão plenamente os valores morais mais elevados que o Cristo trouxe, que aí nós saberemos, não por informação, mas nós saberemos porque a nossa existência traduz esse saber.
nós saberemos que o verdadeiro mestre orientador, rei, uma palavra estranha, rei, é o Cristo. Por quê? Porque nós já vamos ter em nós as pequenas sementes de Cristos já em germinação. Nós poderemos sentir com muito mais clareza a beleza do ensinamento de Jesus. E aí então nós traremos o Jesus, o Cristo, nós traremos como ser vivo e pulsante em nós, e não como uma teoria de um livro que nós podemos estudar e achar maravilhoso, mas a gente ainda não aplica. Ainda é letra de livro. Mas um dia o reino de Jesus será em nós. Muito antes da gente ser Cristo, a gente já vai ter esta condição. Então a gente vai poder no sentido moral mais belo e mais profundo, a gente vai poder respirar a leveza da atmosfera da nova terra que nós mesmos vamos construir. Porque não é a terra do futuro, é nossa terra. Porque nós vamos reencarnar aqui até ela se iluminar e até nós nos iluminarmos. Nós seremos herdeiros de nós mesmos. Eu fico imaginando o meu bisneto. O meu bisneto vai falar do avô que fazia palestra no centro espírita. E era eu, sou eu. Quer dizer, vocês terão os bisnetos de vocês, que vocês vão reencarnar nessa família, noutra família. E nós herdaremos a terra. Então, o reino de Jesus é proporcional à nossa evolução moral. Não podemos imaginar um reino de Jesus teórico. O ponto de vista que a gente estudou hoje, ele traz o ponto de vista do paradigma material e traz o paradigma espiritual. A vida futura, que é a nossa grande esperança, a vida futura, que é a nossa grande realidade que nos aguarda, traduz para nós, com toda a sua beleza, toda a sua plenitude, quando nós a aceitarmos no coração, traduz para nós a necessidade da evolução. O ponto de vista material reduz, restringe. O ponto de vista moral, espiritual, amplifica, amplia, embeleza. E quando nós abrimos e lemos esta passagem do Evangelho, aí a gente começa a compreender, quando Jesus disse assim: eu mandarei o Consolador. Um Consolador. Agora, olha a beleza, traduzindo o Consolador para a vida futura. Jesus está dizendo: não se restringam a sentir e viver as necessidades e as belezas e as dores de uma encarnação, de um mundo que vai terminar, que vai acabar. Não. Coloquem como consolo para os sofrimentos que nós estamos tendo agora. Vamos colocar os nossos olhos, o nosso ponto de vista, as nossas expectativas para a vida futura. Que aí todo este constrangimento, sofrimento, todas as vicissitudes que nós passamos aqui, passamos nas nossas encarnações, elas terão um sentido e trarão o conforto, o consolo
de que isto vai passar. Não estava escrito ao pé da cama do Chico, né? Isso também vai passar. Por quê? Pelo olhar na vida futura, pelo olhar da vida moral. Nós não podemos imaginar uma vida moral sendo planificada numa existência. Não há condições. Não nos tornaremos luz numa existência. Numa existência adquiriremos palitos de fósforo dentro de nós e a gente vai ter que manter acesos. Porque tudo que é palito de fósforo apaga. Mas toda a luzinha que a gente acender dentro de nós e que a gente fizer a questão de manter, de preservar, será uma fulgurante luz com o passar dos séculos. Porque isso é real. Isso é verdadeiro. Essa é a transformação viva que em nós está se realizando. Hoje em nós, na nossa química, nas nossas reações químicas espirituais, se é que existe isso, já estão se processando as transformações íntimas. Compreender e sentir-se consolado com as realidades da vida futura, muito pouco vai trazer do alívio de um sofrer necessário. Porém, o enfrentamento, a coragem que justifique o saber, que justifique o enfrentamento corajoso de todos os sofreres necessários que nós vamos ter que passar, traz para nós o sentido do consolo. Não, o consolo não é retirar de nós toda a dor. O consolo é que a gente aprenda com a dor e aprenda que a dor é transitória. Ela tem um objetivo a cumprir em nós. Esse é o grande consolo. E nós só podemos ter esta visão quando nós colocarmos a nossa vida, a nossa existência na vida futura. Quando nós compreendermos e aceitarmos que somos seres espirituais, que estamos aqui encarnados e que nós vamos desencarnar e nós vamos seguir evoluindo. Esta é a beleza do ensinamento que o Cristo nos trouxe. Ele veio fazer despertar em nós a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Como eu disse outro dia, este livro aqui, ele traz, por mais que a gente considere sagrado o livro, tudo que está neste livro está em nós. Ele é uma referência. Ele é o despertador. Ele diz assim para nós: olha, está aqui, ó, o que tu és, o que somos, está aqui, ó. Está aqui, ó. Lembra por quê? Lembra das razões por que tu está aqui? Lembra das razões por que tu estás passando pelo que tu estás passando? Ó, está aqui, ó. Lembra disso? Isso aqui é um despertador. Isso aqui nos mostra o nosso íntimo, o nosso interior. O livro revela o que nós somos já, em essência. Essa é a beleza do Evangelho. A raiz do Evangelho, a essência profunda do Evangelho, é fazer despertar em nós o Cristo que somos. Não há outra alternativa que não seja essa. O propósito do Cristo veio para nos lembrar, ó,
sois deuses. Tudo que eu faço, vós fareis tão bem e melhor. Claro, porque ele sabia da vida futura, ele sabia que nós íamos evoluir e transcender até aquele próprio estado de ser crístico que ele já atingiu. Nós vamos transcender por conquista própria, por conquista natural, de evolução. Não é soberba, é uma realidade. Quando Cristo chega aqui num estado de ser, e ele diz que nós somos deuses, e tudo que eu faço, vocês vão fazer tão bem, e melhor até. Ele está dizendo que aquela realidade crítica que ele já havia conquistado, ele mesmo vai ultrapassar. Porque a evolução não para, não estaciona. Até onde? Não sei. Não, estamos indo. Nós vamos embora. Então, meu reino não é deste mundo. Porque o reino de Jesus é o reino moral. Não é o reino material. Quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós descascamos essa cebolinha cheia de casquinhas e de muitas, cheia de casquinhas e muitas lágrimas, né? Quem corta a cebola sabe, né? Nós vamos despertando a essência crística que somos. Sois deuses, somos deuses. Essa é a mensagem desta noite, e esse é o reino de Jesus em nós. Obrigado pela atenção.